Olá, meus amigos. Queremos compartilhar com você hoje alguns detalhes a respeito do dízimo. Uma polêmica muito grande, onde as pessoas ministram a entrega de dízimo ou a oferta de dízimo com base na lei de Moisés. Na verdade, nós cristãos não estamos obrigados a dizimar conforme a lei de Moisés. Mas isso não quer dizer que nós não devemos ofertar a Deus, porque na verdade o dízimo é uma oferta especial que nós fazemos a Deus. No cristianismo nada é obrigatório. Deus respeita profundamente, Jesus demonstrou isso. Deus tem um profundo respeito pela nossa decisão. Então, nada é obrigatório e nem o dízimo poderia ser. Mas o dízimo, ele é de nossa obrigação. Como oferta, ele é de nossa obrigação fazer essa contribuição para agradar a Deus. Vamos ver o seguinte. Essa forma de oferta a Deus em dízimo foi começada por Abraão há 400 anos, mais ou menos, antes de Cristo, ou antes de Moisés, quando Abraão havia vencido uma guerra e trazido um grande despojo. A Bíblia diz que havia um sacerdote, na época um sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. E Abraão, por ser Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão reconheceu isso e ofereceu para ele 10% do despojo. Então nós temos vamos considerar, isso aí não tem nada a ver com a lei de Moisés, porque foi muito antes. Vamos considerar. Abraão considerou Melquisedeque o sacerdote de Deus naquela época e agradou a Deus oferecendo a Melquisedeque, por ser sacerdote, 10% do que havia conseguido na guerra. Jesus Cristo, hoje, em nosso tempo, Jesus, ele é da ordem, é sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 4. Ou seja, ele é sucessor sacerdotal de Melquisedeque. E Jesus, a edificação da igreja dele, ela é um projeto de Deus que nos permite participar desse projeto como seres humanos. Isto quer dizer o seguinte: no momento que nós fazemos um propósito de oferta, seja lá de 10%, de 5%, de 15% ou de 20%, mas que nós nos propomos a propagar o Evangelho de Jesus, edificar a igreja do Senhor no coração das pessoas, nós estamos contribuindo e agradando a Deus para levar em frente o projeto do Senhor. Nós sabemos que no cristianismo só é cristão aquele que foi chamado por Deus. Para que isso aconteça, a palavra do Senhor tem que ser pregada, o evangelho tem que ser semeado na face da terra. E o custo dessa semeadura é de nossa responsabilidade. Então, se nós não ofertarmos a Deus, nós não agradamos a Deus. Conforme foi a oferta de Caim, oferecida de qualquer maneira, e Deus não se agradou da oferta dele. O princípio segue exatamente aquele de Abel e Caim. Mas quando nós ofertamos com dedicação, com regularidade, com propósito, nós estamos agradando a Deus. Então, nós não somos obrigados a dizimar, mas nós devemos ofertar a Deus como propósito de tudo aquilo que nós recebemos.
porque é Deus que nos concede a condição de ofertar. Deus ofertou o Filho dele para nós. A maior oferta que existiu foi a oferta de Deus para nos salvar. Então, é um nada diante de Deus quando nós oferecemos 10% ou 15% ou 20% ou 5% daquilo que nós recebemos hoje para que o Evangelho seja implantado no coração das pessoas. A gente sabe que o Evangelho tem que ser pregado porque o Evangelho é a execução do projeto de Deus nesse mundo. E que no cristianismo nada é obrigado. Se nós não oferecermos às igrejas do Senhor, elas não podem pregar o Evangelho porque tem um custo. Então esse custo é daqueles cristãos, deve ser financiado por aqueles cristãos que temem a Deus e faz questão de agradar a Deus. Irmãos, agradar a Deus é muito importante. Talvez nós não temos muito nítido esse conceito em nosso coração, porque agradar os homens aqui nem sempre é importante, mas agradar a Deus é de muita importância. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Quando o povo de Israel caminhava para a terra de Canaã, dos 12 espias que Moisés mandou ver a terra, 10 deles não confiaram em Deus. E Caleb disse a seguinte frase: se o Senhor nos agradar de nós, Ele nos coloca na terra. E Caleb e Moisés foram os únicos, Caleb e Josué foram os dois únicos que entraram na terra porque creram em Deus e agradaram a Deus. Então o agradar a Deus pode fazer acontecer muita coisa maior na nossa vida. Então a oferta que nós fazemos, seja de 10% ou não, no cristianismo, na igreja cristã, ela é mais importante do que aquele dízimo de 10% que os judeus eram obrigados a pagar. É muito mais importante. Então, irmãos, quando negamos essa oferta, nós estamos negando a Deus. Agora, o problema que existe não é o fato de ofertar ou não ofertar. O problema que existe maior é quando nós ofertamos e a oferta não chega na obra de Deus, não cumpre a finalidade dela. Quando nós ofertamos e quem recebe esse dízimo, essa oferta, faz realmente a obra de Deus com ela, com responsabilidade, nós somos abençoados, mais do que as pessoas que não agradam a Deus. Então é importante o seguinte: minha oferta está chegando no objetivo de edificar a igreja de Jesus no coração das pessoas? Isso é importante. Nós devemos providenciar para que seja assim. Entregar a quem realmente emprega com responsabilidade na obra do Senhor, na obra do Evangelho, porque aí nós estamos contribuindo, participando do projeto de Deus, citado pelo menos lá em Jeremias 31:33, inscreverei no coração de cada pessoa a minha vontade. Esse processo é o cristianismo, é a graça, é o cristianismo, e ele só chega no coração da pessoa quando nós financiamos aqui. Nós não devemos permitir que esses recursos sejam desviados. É muito grave quem desvia esse recurso. É mais grave do que a corrupção dos políticos. Porque aqui se trata de almas que podem ser perdidas se não for empregado corretamente na obra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficando por aqui. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.